Olá, pessoal! Ao longo da primeira disciplina do PROEF, nos debruçamos sobre as problemáticas da educação física. Vamos agora apresentar um mapa conceitual criado por David e eu, Camila, com o objetivo de sistematizar os conhecimentos discutidos nos fóruns semanais, a partir da seguinte divisão: atuações docentes, relação entre teoria e prática, ensino do esporte, questões de gênero, indisciplina e afastamento e aspectos legais. O primeiro fórum trouxe a problemática, as atuações docentes, e os autores cujo texto foi base para as discussões consideram que as possíveis atuações são práticas tradicionais, abandono do trabalho docente e práticas inovadoras. As práticas tradicionais foram predominantes na década de 1970 e a 1990, mas vemos resquícios delas até hoje na escola. São esportivistas. Elas visam ao rendimento, à competição e ao treino. Costuma ser excludente, porque privilegia estudantes mais habilidosos, enquanto os menos habilidosos acabam ficando sem participar das aulas. Já o abandono do trabalho docente caracteriza-se pela falta de intervenção nas aulas e ficou conhecido como rola a bola, por costumar prevalecer a prática da pelada de futebol, que muitas vezes privilegia os meninos por culturalmente terem mais afinidade com essa prática, em detrimento das meninas que costumam preferir outras atividades, como queimado, por exemplo. Essas práticas costumam ser marcadas pela auto-organização dos estudantes e por isso acaba sendo excludente com quem tem menos habilidade. Práticas inovadoras vieram junto com o movimento renovador, que surgiu a partir da década de 80. Nesse período, se diz que a educação física passou por uma crise, quando as práticas tradicionais passaram a ser criticadas e emergiram novos paradigmas na área, buscando superar a educação física focada nos esportes. Hoje, considera-se que a educação física está vivendo um hiato, o não lugar entre o não mais e o ainda não, ou seja, sabemos o que não devemos fazer, mas não parece tão palpável onde se deve chegar. É possível trazer também algumas dimensões para análise dessas atuações docentes. A transformação que a área sofreu desde o período de crise está entre elas e relaciona-se ao que foi dito anteriormente. A educação física que se diz, ou seja, o discurso trazido pelo movimento renovador, por vezes não coincide com o que se tem materializado na prática, a educação física que se faz. Muitos professores e muitas professoras se sentiram perdidos por terem tido uma formação diferente e por terem vivenciado sua prática pedagógica de maneira completamente diferente em toda a sua carreira. Muitos se sentem desnorteados e essa situação pode levar ao abandono do trabalho docente. As condições objetivas de trabalho é outra dimensão pela qual podemos analisar a prática docente. Elas dizem respeito à remuneração, que na maioria das vezes é baixa, estabilidade, formação continuada, estrutura e materiais, tempo para planejar, superlotação das turmas, etc. A cultura escolar é a dimensão com maior destaque, e dentro dela podemos pontuar algumas categorias importantes. A invisibilidade da educação física no contexto escolar, muitas vezes não sendo reconhecida e valorizada como parte do currículo. A função da educação física da escola, que muitas vezes não é compreendida pelos sujeitos que a compõem. E a hierarquia dos saberes escolares, onde a educação física sempre é colocada no final. Por fim, temos as disposições sociais dos professores e das professoras, que são colocadas como dimensão que de fato influencia na opção por uma atuação docente ou outra. As disposições dos professores e das professoras, mesmo sendo consideradas muitas vezes como individuais,
são sempre sociais. Elas dizem respeito às experiências e vivências pelas quais esses e essas docentes passaram ao longo de sua formação, da sua prática pedagógica e até da sua vida. Algumas dessas disposições podem causar convicções inabaláveis, por exemplo, enquanto outras podem deixar o sujeito propenso à reflexibilidade e, assim, buscar mudanças na sua prática. Mas é preciso entender que essas disposições estão ligadas a um conjunto de fatores e não só a um ponto específico. Passando para a segunda problemática, temos a relação entre teoria e prática. Essa problemática está ligada ao duplo caráter que tem a educação física, que pressupõe um saber fazer que historicamente está relacionado ao tecnicismo e à mera reprodução de movimentos comum nas práticas tradicionais, e a um saber sobre o fazer, que diz respeito à dimensão conceitual. Essa visão veio a partir dos movimentos renovadores da década de 80, que reconhece a educação física como disciplina escolar que tematiza a cultura corporal. Entender a cultura corporal como objeto da educação física escolar pressupõe o trato da dimensão conceitual, não sobreposta à prática, mas considerando a teoria e a prática como indissociáveis. Para a consolidação desses pressupostos, é fundamental a formação continuada, visto que muitos professores e muitas professoras que ainda atuam possuem formações antigas fundamentadas em teorias tradicionais, tecnicistas, esportivistas, que fragmentam o conhecimento e colocam a educação física no lugar da reprodução do movimento. Algo que foi discutido nas aulas presenciais do Núcleo UPE foi em relação ao momento específico que estamos vivendo, de pandemia, no qual o ensino remoto vem trazendo dificuldades na realização de atividades práticas, por motivos diversos. Um deles é a falta de recursos para que os estudantes acessem as aulas online e consigam realizar as atividades. Partindo para a terceira problemática, falaremos acerca dos aspectos legais da educação física. Para isso, é importante retomarmos a história. A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1961, trazia a educação física como prática obrigatória até os 18 anos. 10 anos depois, com a reforma educacional, o texto que fala da educação física na LDB se refere à mesma como uma atividade, reforçando e influenciando a cultura escolar que entende a educação física como uma mera atividade sem importância para o currículo escolar. O texto também traz os casos nos quais a educação física é facultativa. Trata-se dos casos em que se trabalha mais de 6 horas por dia, idade maior que 30 anos, prestação de serviço militar, incapacidade e posteriormente sendo adicionado o caso de mulher com prole. É possível perceber a influência de uma concepção de educação física focada apenas no movimento, visto que quem já realizava alguma atividade prática não precisava fazer educação física. A LDB de 1996 dá à educação física o status de componente curricular, mas permanece com algumas ressalvas. Estar integrada à proposta pedagógica da escola abre brechas para sua negação. Ser ajustada à faixa etária e facultativa no ensino noturno pressupõe que a educação física não é para todos e todas. Atualmente temos em vigor a LDB de 2003, que traz a prática da educação física como facultativa, retrocedendo à concepção biologicista presente em 1971 e trazendo os mesmos possíveis casos, mudando-se apenas para estudante que tenha prole em vez de mulher que tenha prole. Agora, David vai falar um pouco mais sobre essa prática facultativa. Bom, dando continuidade ao apresentado por Camila, a quarta problemática estudada diz respeito à indisciplina e o afastamento, usando como base o texto proposto por Soraya Darido, Fernando Gonzalez e Guindy Siene. Nós podemos ver, na forma de dispensa,
que esta está relacionada com a LDB de 2003, que estabeleceu a facultatividade nas aulas de educação física diante de algumas situações, como o aluno que cumpre jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade, que prestasse serviço militar e que tinha prole. Tais aspectos permitiram a formação do pensamento na cultura escolar de que o pedido de dispensa nas aulas de educação física era algo natural, que é aquilo que nós podemos ver até os dias de hoje. Embora esse pedido de dispensa muitas vezes aconteçam exclusivamente nas aulas de educação física, não sendo abrangido para outras disciplinas. Outra forma vista é a não participação nas aulas, seja pelo não envolvimento, quando presente, seja pela ausência nos momentos das aulas. Nós acreditamos que os motivos de que, em sua maioria, pela ocorrência de aulas de componente curricular no contraturno, situação comum até os dias de hoje, nós podemos perceber essa realidade ainda hoje presente, a repetição de conteúdos que tornam as aulas desinteressantes, assim como aulas focadas no desempenho e na competitividade que geram o insucesso e a exclusão dos alunos. Diante desses motivos, os alunos acabam buscando formas de não estarem presentes nas aulas de educação física. A indisciplina também é uma problemática presente no cotidiano escolar. Então, enquanto possibilidade, para lidar com a indisciplina e o afastamento, é necessária a adoção de novas metodologias de ensino que coloquem a aprendizagem no centro do processo educativo, favorecendo o protagonismo e o desenvolvimento de valores entre os estudantes, o que resulta de um ensino inclusivo e na diversificação dos temas abordados nas aulas de educação física. A quinta problemática trabalhada diz respeito ao ensino do esporte, que teve por base o texto produzido por André Barroso. Ele aponta para o fato de que o esporte continua sendo o conteúdo hegemônico na educação física escolar. E isso pode ser visto pela forte presença do chamado quarteto fantástico nas aulas da disciplina, do futebol, do voleibol, do handebol e também do basquetebol. Soares também aponta para uma influência tão grande do esporte no sistema escolar que não temos o esporte da escola, mas o esporte na escola, deixando de ser tratado de forma escolar, com as adaptações necessárias para ser vivenciado de forma semelhante ao esporte de alto rendimento. É nesse contexto que a função da educação física escolar é confundida como se, ao invés de professor, fossem agora treinadores com a função de identificar talentos e trabalhar apenas com os melhores. Na verdade, esses três fatores ainda estão muito presentes na nossa realidade, na realidade da educação física escolar. Diante disso, faz-se necessário tratar pedagogicamente o esporte, deixando dessa forma de ser trabalhado para com um propósito específico e começar a ser visualizado como um objeto de conhecimento para a formação dos alunos, não havendo sentido embutir nas aulas a padronização esportiva, reconhecendo o esporte como fenômeno sociocultural, como prática corporal culturalmente enraizada na sociedade. Desta forma, mostra ser necessário estudar, experimentar e conceituar temas pertencentes a esse conteúdo no ambiente escolar. Na verdade, a proposta não é excluir o esporte enquanto conteúdo da disciplina de educação física, mas perceber que ele não pode ser tratado como único conteúdo nessas aulas de educação física, que precisa também ser abordado as outras práticas corporais, como lutas, danças, ginásticas, jogos e brincadeiras, práticas corporais de aventura. Então, diante disso, para isso, tomando por base o texto e também o texto da quarta semana de Darido, Gonzalez e Giciene, nós trazemos algumas propostas possíveis para que isso de fato aconteça. A primeira proposta apresentada é a aprendizagem cooperativa, que é uma proposta que facilita e potencializa
a interação e a interdependência na qual o docente e os estudantes atuam como co-aprendizes. A segunda proposta é o futebol calerreiro, que é uma proposta de volta às raízes do futebol de rua. A terceira proposta é o Sport Education, que trata-se de uma proposta didática que busca ressignificar o papel dos alunos nas aulas, promovendo a participação de todos os alunos. E a quarta proposta é a Pedagogia do Esporte, que propõe a utilização de modelos de ensino estruturados a partir da realização de jogos para a iniciação de diversas modalidades. A última problemática estudada diz respeito a questões de gênero, que tomamos por base o texto do professor Osmar Souza Júnior. A discussão, na verdade, ela se inicia a partir da estruturação de aulas separadas por sexo, que tem sua origem a partir da proposta de facultatividade da mulher com prole, a partir da LDB de 1971. Desde aquele momento se atribui às mulheres um papel cultural e socialmente construído, né, de se responsabilizar pela criação dos filhos. Então essa separação, na verdade, ela visa o aprimoramento do desempenho esportivo, sendo este o argumento usado por muitos professores para justificar essa proposta. Eles argumentam de que se as mulheres participarem juntos com os homens, atrapalharia o desempenho dos homens, o desenvolvimento deles, e também seria um empecilho, um impedimento para que as mulheres participem dessas atividades. No entanto, essa proposta de separação promove a negação de experiências que nós consideramos fundamentais para ambos os sexos. Na verdade, apenas acentua as diferenças que foram construídas culturalmente ao longo do tempo. Então, enquanto professores, nós devemos buscar a equidade de gêneros nas práticas propostas, compreendendo que sexo, gênero e orientação sexual são conceitos diferentes. Essa perspectiva ela é consolidada a partir das aulas mistas, que valorizam as diferenças sem caracterizar nenhuma prática corporal como apropriada para o sexo masculino ou para o feminino, quando se deve promover a maior diversificação possível na vivência das práticas corporais, reconhecendo as significativas possibilidades de aprendizagem pelo compartilhamento de experiências em aulas mistas. Dessa forma, nós encerramos a apresentação das problemáticas da educação física.